Boa noite a todos, de estarem aqui conosco em mais um Hub da Gestão, o que agradecemos pela participação de vocês. No dia de hoje, a gente vai estar destacando e falando da importância da gestão de riscos nas empresas. O que temos, assim, de efetivo, que em 2021, nós tivemos um cenário de bastante turbulência e de transformação dentro das empresas, tanto no cenário nacional quanto no cenário internacional. Só para a gente transformar isso daí em números e ver a intensidade do que isso causou, em 2021, nós tivemos a abertura de 4 milhões e 26 mil empresas, que é um número altamente significativo. Só que, ao longo desse mesmo ano de 2021, foram fechadas 1 milhão e 410 mil empresas. Eu até postei fiz um post hoje no LinkedIn falando do quanto que isso é significativo. É claro que não foram todas as razões que levaram a esse fechamento são diversas, mas eu tenho assim a certeza pela minha experiência e vivência profissional que se essas empresas tivessem uma gestão de riscos mais adequada, esse número seria muito menor do que esse apresentado agora há pouco para vocês. Então, hoje a gente vai ter a oportunidade de discorrer sobre uma série de questões que nos ajudam a entender o que precisa ser considerado para efeito de mitigação do risco nas empresas. Antes de nós começarmos propriamente o webinar, eu vou estar pedindo para o Thomas dar algumas orientações que são importantes ao longo do nosso webinar. Thomas, por favor. Obrigado, Pedro. Boa noite a todos novamente. Então, durante esse webinar, a gente vai utilizar a ferramenta Zoom, né, o webinar. Então, dentro dessas ferramentas, tem uma parte aqui que é utilizado o Q&A, né, que seriam questions and answers, seriam perguntas e respostas, né. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma coisa que gostariam de perguntar diretamente para os palestrantes, utilizem esta ferramenta, né. Existe o bate-papo, só que o bate-papo é de uma forma para todo mundo, né, então a gente sempre orienta para que, se for direcionado para o palestrante, utilize essa ferramenta Q&A. E lembrando também que no final deste webinar, a gente vai colocar um QR Code para vocês colocarem a opinião de vocês sobre o web, né, o que vocês gostaram, se foi tudo de acordo, o que precisa ser melhorado, né, porque a opinião de vocês é sempre muito importante. Bom, obrigado, Thomas, por projetar esse slide. Para o Hub da Gestão, esse slide tem um significado todo especial. Nós contamos com algumas empresas que fazem o papel de patrocinadoras ou empresas parceiras do nosso propósito, que é de auxiliar as empresas, principalmente as de médio tamanho e de empresas menores, a refletir sobre alguns aspectos que são essenciais dentro da gestão de uma empresa. Dentro dessas empresas patrocinadoras e parceiras, eu quero destacar a figura da Britec, que é uma fintech nacional que já hoje está presente em 22 países, a Leveros, que é líder dentro da área de ar-condicionados e energia solar aqui no Brasil, da Associação de Ex-Alunos da Getúlio Vargas, que presta todo um apoio também de consultoria, de conselheiro consultivo a médias e pequenas empresas, a Estúdio Fiscal, a empresa do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, mais especificamente, a Agência M, empresa de marketing digital, especializada em marketing digital, e a Stex, uma consultoria de desenvolvimento empresarial. Agradeço a todas essas empresas aí, ao apoio que nos dão, e o nosso propósito seria impossível sem contar com vocês, patrocinadores e parceiros. Agradeço mais uma vez a todos vocês. Agora, eu gostaria de estar me apresentando. O meu nome é Pedro Ivanov, eu sou um fundador do Hub da Gestão, que juntamente com mais 6 pessoas, a gente procura fazer o melhor para trazer essa informação com o máximo de atualidade, com o máximo de qualidade para os gestores das médias e pequenas empresas. Agora, para fazer esse papel, a gente sempre conta com a figura de debatedores e palestrantes. Hoje, especificamente,
nós teremos a palestrante, que é a Valquíria Augusto, que é uma grande especialista em gestão de riscos, além de gestão de riscos, também compliance e auditoria. É uma trilogia que a gente está explorando dentro desses webinars. Hoje, especificamente, vamos estar tratando de gestão de risco, e eu gostaria que a Valquíria se apresentasse e falasse um pouco dela. Obrigada, Pedro, pelo convite mais uma vez. Boa noite a todos. Bom, o Pedro já falou do meu nome, então eu sou a Valquíria. Eu construí uma carreira aí de mais de 30 anos no mercado financeiro, nas áreas de auditoria, compliance e riscos. Atravessei, enfrentei diversos panoramas aí ao longo da minha carreira, vários cenários, em várias estruturas diferentes de empresas, né? E hoje estou aqui aí para dividir com vocês um pouquinho do que eu aprendi ao longo desses anos. Atualmente, eu sou membro do Conselho de Administração do Instituto de Auditores Internos, membro do Comitê de Auditoria do Banco Paine e membro do Conselho Consultivo e do Comitê de GRC da Convest, Serviços Financeiros, e também da Associação Fernanda Bianchini, que é a Companhia de Balé para Cegos. Muito bem, para vocês verem que ela tem um vasto currículo, tá? E só quero deixar muito claro que ela começou no Itaú bem mais tarde do que eu, o que mostra o quanto que ela é mais jovem do que eu também, tá? Então, é isso daí. Valquíria, muito obrigado por estar conosco e espero que a gente tenha um bom webinar e possa trazer assim, bastante informações interessantes para os nossos participantes. Eu vou começar com uma pergunta que é puramente de conceituação, tá? Uma pergunta bem simples, mas é de conceituação para todo mundo entender o que é gestão de riscos. Então, você pode explicar para a gente o que tem por trás desse conceito de gestão de riscos? Claro, é uma pergunta simples, mas bem abrangente, né, Pedro? Claro! Quando a gente fala de gestão de riscos corporativos, é um processo, né? São várias etapas que uma empresa, né, nós estamos falando de gestão de risco corporativo, que ela utiliza para gerir, né, fazer face, né, enfrentar os riscos, né, as ameaças, as oportunidades que ela encontra nos seus negócios e nas suas atividades como um todo. Então, não estamos falando aqui só de gestão de riscos de negócios, mas tudo que permeia uma organização, né? A questão de pessoas, a questão do ambiente regulatório, enfim, tudo que é necessário para colocar uma empresa em pé. Então, você tem uma gestão de risco. E você pode ter uma gestão, como você apresentou no início, né, Pedro, mais estruturada, né, mais preventiva, e você pode, mas gerir esses riscos você vai ter que fazer de qualquer forma, a partir do momento que você abrir uma empresa. Você pode fazer de uma maneira mais estruturada ou de uma maneira reagindo a cada risco que se apresenta para você. Perfeito. E agora, Thomas, eu gostaria que você apresentasse a primeira pesquisa, que o nosso objetivo é sempre interagir o máximo possível com os participantes para entender o momento das pessoas que estão conosco e poder trazer o máximo de aderências e informações dentro dos momentos que a gente consiga visualizar. Então, a pergunta da primeira pesquisa é: a sua empresa tem alguma estrutura de gestão de riscos? Existe uma série de opções, por favor, sinta-se à vontade para escolher aquela que está mais aderente, mais próxima daquilo que vocês vivenciam. Por favor. Muito bem, já temos aí a pergunta, o pessoal foi bem rápido, tá? E aí, vamos lá. Dentro da maior pontuação para menor. Então, a mais pontuada foi a empresa, estrutura de gestão de riscos, está concentrado em uma única pessoa. 50% das pessoas
afirmaram que tem uma pessoa só cuidando desse assunto. 25% dizem que estão se estruturando, e a empresa está se estruturando, e outros 25% já temos uma estrutura em funcionamento, o que é sempre muito bom, tá? Dentro desse conceito e dentro dessas colocações aí, Valquíria, como que a gente pode considerar o risco dentro de uma figura do risco preventivo e do risco reativo? E, assim, falar um pouquinho das vantagens e das desvantagens nessas situações. Perfeito. Então, Pedro, quando a gente fala da gestão de riscos, a primeira coisa que você precisa fazer é identificar quais são esses riscos que você precisa ter a prontidão para responder no caso dele se materializar de fato, né? Então, você pode ter um exercício estruturado, né? Utilizar uma metodologia, uma ferramenta para envolver toda a organização na identificação desses riscos. Eu vi aí que a maioria, né, dos nossos ouvintes responderam que nas suas empresas tem uma pessoa só, né? Então, é bom isso, é bom ouvir que já tem uma pessoa, né? Mas a gestão de risco ela não pode envolver uma única pessoa da organização. Ela pode ter um facilitador, mas ela precisa envolver toda a organização, né? Então, quando eu tenho uma gestão de risco preventiva, significa que eu tenho um exercício estruturado, envolvendo, né, todos os colaboradores da organização nos seus papéis, e isso envolve já a cultura, né? Já vai aculturando os colaboradores nessa gestão de risco, em pensar nos riscos, né? Identificar, para você começar a fazer essa identificação, você precisa ter um catálogo de processos, pelo menos ainda, mesmo que preliminar, e você trabalhar identificando esses riscos e como respondê-los. O que você já tem? Um processo que mitiga esses riscos, que previne esses riscos, o quão confortável você está com ele e aquilo que você precisa tratar. Imagina se você não tiver isso, que é a gestão reativa que você perguntou, o que vai acontecer? As coisas vão acontecer, né? Vão acontecer, e você não está preparado para responder, né? Você não tem essa prontidão, porque você não se planejou antes. E você vai ter que lidar com uma situação, desde uma situação simples, que eu precisava de um alvará de funcionamento que eu esqueci de tirar ou de renovar, e eu vou ter um problema, né, um problema ali com a prefeitura do local onde a empresa está organizada, uma coisa simples de resolver, né, uma coisa simples de você resolver, até uma coisa complexa, como foi a própria pandemia, que mostrou para a gente que assim, sempre haverá cenários que são imprevisíveis, né? Quem imaginou uma pandemia que ia parar o mundo, né? Que todas as pessoas iam ficar em casa e que, enfim, mas as pessoas responderam. Como responderam? Com a transformação digital, com a questão da aceleração, né? Houve uma aceleração grande dessa transformação digital para viabilizar que continuasse funcionando tudo, né? As empresas. Então, você evoluiu o e-commerce, você evoluiu a própria live que nós estamos fazendo aqui é uma fruto, né, dessa pandemia, né? A gente imaginava que a gente ia poder explorar tanto esse meio como nós estamos fazendo agora. Então, a diferença entre a preventiva e a reativa é que você não se planejou antes, então a tua possibilidade de sucesso em lidar com o evento é menor. E quando você tem a preventiva, você tem uma estrutura melhor para você responder e se você evitar prejuízos e, assim, mesmo que você tenha, minimizá-lo
ao mínimo possível, né? O mínimo desejado. Sim, muito bem colocado, e eu até vou acrescentar uma coisa que ao longo da minha experiência de gestor, eu aprendi que essa vivência ou essa ação de risco preventivo, ela, além de fazer tudo acontecer da forma que você citou, tem um componente a mais que é muito relevante. Você, ao fazer isso daí, você se torna uma empresa melhor preparada do que os teus concorrentes. E ao fazer isso daí acontecer, você acaba criando diferenciais na linha do tempo em relação a coisas que, se podem acontecer com você, também podem acontecer com eles. Então, a tua performance operacional, ela começa a ser mais representativa e mais efetiva. E aí eu queria te complementar essa pergunta com uma pergunta que eu acho que é importante. Qual a ligação que existe entre a gestão de riscos e o planejamento estratégico? Porque muitas vezes a gente sempre pensa na operação, no dia a dia, tá? Uma coisa que envolve o dia a dia da operação. Mas tem uma coisa que está acima disso daí, que é o planejamento estratégico e os projetos estratégicos que possam estar em andamento, tá? Então, Pedro, quando a empresa ela tem o seu planejamento estratégico definido e tem os seus projetos, né, para alcançar esses objetivos estratégicos que estão nesse plano, pode acontecer eventos que comprometam o alcance desses objetivos, né? O cumprimento desse planejamento, o alcance desse planejamento, né? Que esses projetos sejam realizados com sucesso, com eficiência. Então, a gestão de risco, ela sempre tem que trabalhar em função do que é importante para a empresa, né? Então, começar a partir do planejamento estratégico é verificar quais são os riscos, o que pode acontecer, desde cenário econômico, desde concorrência, ambiente regulatório, pessoas, operacional, condição de matéria-prima, enfim, sempre pensando em qual que é o ciclo produtivo da empresa, né, o planejamento estratégico, e tudo que pode impedir aquele alcance, né, aquele objetivo de ser alcançado. Então, o que pode atrapalhar? Isso já é um risco, né? Como é que eu estou preparado para enfrentar esse risco? Perfeito. É a maneira como eu vou responder, que faz parte de todo esse processo de gestão de risco. Eu já tenho um mitigante? Eu já tenho uma prevenção? Né? Eu tenho uma forma de detectar, né? Como é que eu posso reagir a isso? Então, começar pelo planejamento estratégico é tudo de bom, porque você já aumenta a chance da empresa de alcance desses objetivos estratégicos. Muito bom. Obrigado aí pela aula que você deu entre o preventivo, o reativo e o planejamento estratégico como um todo. Muito bom. Agora, uma pergunta que diz respeito aos objetivos, os principais objetivos da gestão de riscos. Você podia falar um pouco sobre isso? Aonde que a gente quer chegar, tá? Então, quando você pensa em gestão de risco, a primeira coisa, né, que uma alta administração, um gestor, quer alcançar com essa gestão de risco estruturada é minimizar as perdas, né? Sejam as perdas efetivas financeiras, sejam a perda, inclusive, de reputação, né? Que é difícil de mensurar, né, num primeiro momento, mas ela tem um impacto extremamente relevante na performance da organização e na perpetuidade dela ao longo prazo, né? Fica machucada. Então, à medida que você faz essa gestão de risco, você tem um primeiro objetivo aí de minimizar os prejuízos, né?
E isso é por isso que é a questão muito preventiva, que é de você estar melhor preparado para minimizar essas ocorrências e até evitar algumas delas, né? E você conseguir fazer uma gestão dentro daquilo que a organização, o que a gente chama de apetite de risco, né? Topa correr. Qual que é o nível de risco que a empresa está disposta a correr? Porque muitas vezes isso é uma coisa que está na mente do gestor, mas não está no processo de gestão de risco, né? Então, é uma maneira estruturada de você fazer essa gestão para que os gestores, os donos, sócios da empresa, não sejam, vamos dizer assim, surpreendidos com alguma coisa negativa. E, de outra forma, como isso leva a uma reflexão bem profunda, a gestão de risco, você vai identificar também oportunidades de negócios que talvez, se você não fizesse essa reflexão, você deixaria de aproveitar. Então, eu acho que, voltando, então, minimizar as perdas, né, maximizar as suas oportunidades de negócios, né, e de eficiência com relação à concorrência, à tua própria empresa, né? E a partir desse momento, você também influi na qualidade da tua governança e na imagem que a tua empresa tem perante o mercado. Como é que ela se apresenta para a sociedade, como é que ela se apresenta para um órgão fiscalizador, como é que ela se apresenta para os seus clientes, para os seus fornecedores, para os seus próprios colaboradores. Então, ela trabalha num fortalecimento de marca, inclusive, né? Sem dúvida. E assim, só enfatizando a primeira colocação da Valquíria, quando ela fala na diminuição de perdas, isso daí se traduz no aumento da margem do nosso negócio, tá? E isso daí deixa qualquer sócio sorrindo de satisfação, porque o resultado da empresa é melhor, tá? Eu gostaria de estar incentivando aí os participantes do nosso webinar de hoje a colocarem as perguntas, porque não colocar perguntas pode significar um risco para vocês, tá? Quer dizer, vocês estão tendo a oportunidade de ouvir a Valquíria falando um monte de coisas que são importantes e interessantes para a gestão, então explorem ao máximo o conhecimento dela, fazendo as perguntas que acharem necessárias. E eu vou repetir uma coisa que alguém me falou um dia que eu nunca mais esqueci: não existe pergunta ruim. A pior pergunta é aquela que não é mal feita, tá? Então, vamos usar o QA aí, de acordo com as instruções do Thomas, e vamos explorar esse conhecimento da Valquíria. Bom, aí uma outra questão que eu acho que é relevante: quais são as etapas mais importantes nessa gestão? Quais são as etapas mais relevantes nesse processo de gestão de riscos? Então, antes de começar a falar das etapas, Pedro, eu vou falar de algumas coisas antecedentes para você começar a fazer a etapa de gestão de risco. Uma você já citou, que é a questão do planejamento estratégico, né? Nem toda empresa tem um planejamento estratégico estruturado, documentado, mas, no mínimo, né, você precisa ter definido quais são os objetivos que você quer alcançar, né? Você precisa ter um mínimo disso definido e estruturado, para você saber aonde você quer ir. A outra atividade predecessora, para você poder fazer uma gestão de risco, é ter mapeado dentro da tua estrutura da empresa, né, quais são os processos, tanto os processos de negócio, de gestão, quanto os processos de suporte, de apoio, né? A área de pessoas, o financeiro, contas a pagar, enfim, você tem que ter a parte de negócio, a parte comercial e também toda a parte de estrutura. A partir daí, então, qual que é a primeira etapa? A primeira etapa é identificar os riscos. Como é que você faz a identificação do risco? Então, para cada um dos seus objetivos estratégicos, né, você vai refletir sobre o que pode impactar negativamente, né, ou
ser uma oportunidade a ser explorada para cada um daqueles objetivos. Olha, o que pode impedir que eu alcance aquele objetivo? Ou o que pode me favorecer? Essa reflexão é extremamente rica para a gestão de risco. E da mesma forma, para cada um dos processos, né, os processos de negócio, os processos de suporte, fazer essa mesma reflexão. Né? O que pode acontecer que pode impedir que aquele processo flua? O que vai acontecer? Né? Eu vou ter um problema regulatório? É uma questão legal? Eu vou ter um problema com o cliente? Eu vou ter um problema de imagem? Eu vou ter um problema... Veja, é bem abrangente essa reflexão, e aí a gente vai depois até falar um pouquinho dos tipos de risco, né? Mas é importante que você tenha essas duas atividades predecessoras, que é os objetivos definidos, um embrião, ao menos, do portfólio de processos, né? Para você fazer essa reflexão estruturada para identificar os riscos. A partir daí, você tem que classificar esses riscos. Primeiro, no âmbito do risco inerente, né? Que é, vamos dizer assim, olha, toda indústria farmacêutica, né, localizada aqui no Brasil, fazendo remédio genérico, ela enfrenta o mesmo cenário econômico, o mesmo ambiente regulatório, a mesma questão de matéria-prima, de clientes, tem os fornecedores em comum, enfim, esse é o risco inerente que todas elas vão enfrentar, e o risco inerente é igual para todas as empresas que estão na mesma linha de negócio, no mesmo cenário, né, no mesmo cenário econômico, no mesmo ambiente regulatório, com o mesmo target, mesmo público-alvo do negócio. E ela vai fazer também a avaliação do risco residual. E como é que ela faz a avaliação desse risco residual? Que já é próprio de cada empresa, não vai ser mais igual, né? Porque vai ter o teu toque, o toque da gestão daquela empresa, dos seus sócios. E tem a ver também com a gestão e com o apetite de risco da empresa, né? Tem perfis mais agressivos e perfis mais moderados, né? E para fazer essa avaliação de risco residual, você vai ter que considerar os controles que você tem, né? O que você tem dentro da empresa para aquele processo, para minimizar que aqueles problemas que você elencou, né? Problemas não, né? Aqueles riscos que você identificou, para gerir, detectar, né? Se eles são preventivos, se eles são mitigadores, e como é que é o risco residual, depois de você avaliar, né, considerar os controles que existem e a suficiência desses controles, o quão confortável você está com a forma como eles funcionam, e aí você vai ter o risco residual. Mas veja, eu comecei com umas atividades precedentes, identifiquei os riscos, classifiquei o risco inerente, considerei os controles, fiz uma avaliação desses controles, se são suficientes, se são suficientes e funcionam adequadamente ou ainda estão bem preliminares, né? Precisa de um tempo maior de maturidade, ainda está num nível de maturidade ainda baixo. E qual que é, então, meu risco residual depois de considerar isso? E aquele risco residual, eu preciso, né, enquanto gestor, me perguntar, eu estou confortável com esse nível de risco ou eu quero diminuir esse nível de risco? Esse risco ainda é alto para mim. Se esse risco ainda é alto, significa que eu tenho que ter mais alguma ação, né, para poder minimizar esse risco se ele vier a se materializar, né? Então, eu preciso ter um preparo maior, uma prontidão maior, né? A gente usa muito a palavra de prontidão, que é estar pronto para, se acontecer, poder reagir e, de novo, minimizar os impactos desse risco, né? Então, essas são as etapas de uma gestão de risco. E, a partir daí, isso você faz uma vez e acabou? Não.
não pode. Você tem que manter um processo de reavaliação constante, tanto para identificar novos riscos, para ver se alguns riscos que você considerou baixo mudaram de patamar, né? Os teus controles, para você ver sempre esses riscos novos e o risco residual. Por quê? Porque nós estamos num ambiente extremamente dinâmico, né? De muitas mudanças, tudo é mudança, tudo é incerto, a gente não consegue ter ainda uma previsibilidade, nem de médio prazo, está difícil, né? Médio e longo prazo, né? Então, você trabalha com um horizonte mais curto. As próprias empresas, quando fazem o seu planejamento estratégico, ela consegue fazer uma projeção, ela não consegue fazer um planejamento estratégico de 10 anos. Ela pode até fazer, mas tem tanta incerteza daí para frente, né? Por isso que isso precisa ser revisitado, porque aquelas premissas que são consideradas num planejamento de longo prazo tem tantas incertezas relacionadas, né? Quando a gente imagina que pode impactar, que você precisa fazer essa atualização recorrente. Então, isso precisa fazer parte, né, da cultura da empresa, né? Não pode ser um processo extremamente pesado, mas precisa fazer parte da atividade de gestão da empresa, porque isso tem um benefício muito grande, né, para o próprio gestor e para a própria empresa. E assim, dentro de tudo aquilo que você colocou, fica uma percepção muito clara que não basta você identificar o risco, você precisa identificar o risco, identificar as causas desse risco, fazer ações de correção e novas avaliações desse risco para ver se tudo aquilo que você fez melhorou efetivamente a situação. E aí, novamente, se os gestores estão confortáveis com esse nível de risco dentro do seu terreno de atuação, tá? Então, dentro do seu negócio, né? Bom, enfim, esse é um assunto que, se a gente quiser estender, a gente vai até a ceia da meia-noite e talvez ainda tenha alguém nos ouvindo. Então, vamos dar uma corridinha aí, porque tem mais assunto pela frente, tá? E assim, a gente falou nos objetivos, a gente falou nas etapas mais relevantes, mas, assim, qual é a importância de nós termos uma gestão de riscos que possa ser considerado, que seja considerado como eficiente, chegar nesse patamar de eficiência? Bom, cabe todos os benefícios que nós já falamos anteriormente, né? Mas isso está totalmente relacionado com a governança da empresa, né? A possibilidade dela dar passos maiores, né? Entrar em novas linhas de negócios, entrar em outros mercados, entrar em outros países, em outros cenários, porque ela está preparada. A partir do momento que ela tem uma estrutura de gestão de risco, ela consegue extrapolar essa forma de pensar, de atuar, de gerir os riscos para outras coisas. E fazer isso de uma forma muito mais... Ela consegue escalar, ela consegue fazer de uma forma mais segura, porque ela tem uma estrutura, uma base mais apropriada, né? Com mais fundamento. Muito bom, muito legal. Bom, eu vou estar chamando o Thomas agora para apresentar a pesquisa de número 2, em que a pergunta é: sua empresa tem uma visão abrangente dos riscos a serem geridos? Então, novamente, vocês fiquem à vontade para escolher a opção que mais se adequa ao momento de vocês. Opa, o pessoal está pensando bastante, isso é muito bom também. Quando a gente considera a amplitude, né, de riscos,
Por isso que eles estão pensando bastante para responder. Sem dúvida. Isso é sinal também que possivelmente tem muito risco dentro da estrutura de atuação deles, né? Uhum. Bom, muito bem. Vamos lá. Então, dentro da pergunta que foi feita, dessa visão abrangente dos riscos, tá? 60% dizem que não tem essa abrangência, 20% diz que sim e muito, tá? E outros 20% dizem que não sabem como que isso realmente é visto dentro da empresa, tá? Então, assim, dentro dessa visão dos 60% não temos, eu acho que, obrigado pela sinceridade, pela transparência na resposta, porque isso faz parte de uma grande maioria e da realidade de uma grande maioria de empresas, principalmente de pequeno e médio porte, tá? E isso sinaliza que existe uma necessidade, a importância de se pensar mais na gestão de riscos. Mas, associado a essa questão, fica uma pergunta. Quais são os tipos de riscos que são mais importantes de serem geridos e como que eles podem ser identificados numa estrutura de negócio? Eles não necessariamente são iguais de empresa para empresa, mas, assim, como identificá-los? Você tem primeiro, Pedro, então, pensando para uma empresa, primeiro os riscos do negócio e estratégicos, né? O do negócio é o do dia a dia, né? Claro. E o estratégico é o que você está caminhando, onde você quer alcançar. Então, eu acho que é o primeiro raciocínio que tem que ser feito, o primeiro exercício que tem que ser feito, quando você fala de riscos mais importantes, né? Você tem que pensar nisso. E aí você vai pensar, tem mais dois grupos de riscos que são importantes. São os riscos financeiros, que nós estamos falando de perda efetiva, né, de recursos financeiros, onde você tem o risco de crédito, por exemplo, do teu cliente não te pagar, né, você tem um risco de default, vamos dizer assim, de não receber pelas vendas que você fez, pelos serviços que você prestou. Você tem um risco de liquidez, né, de você não administrar bem o teu caixa e não ter você os recursos para honrar os teus compromissos, né? E você tem também, vamos imaginar as oscilações de mercado, né? Vamos imaginar que você tem um pagamento para fazer em dólar, mas você recebe em real, né? E você está sujeito à variação de taxa. Ou você produz algum produto que precisa de uma matéria-prima que tem uma oscilação de preço de mercado. Então, esses são os riscos financeiros que você precisa estar gerindo, né? Obviamente, eles acabam se cruzando com outros riscos, e você tem o grupo do risco operacional, né? Onde você está falando das falhas de sistemas, das falhas de pessoas, do risco trabalhista, da questão das falhas de fraudes internas, externas, você está falando de descumprimento regulatório, você está falando da a própria segurança da informação, né? O quanto, por exemplo, a LGPD hoje, o tratamento de dados, o vazamento de dados, traz de risco para a empresa, né? E isso tudo, né, com uma pitadinha do risco reputacional, né? Porque você, avaliando esses riscos, você vai conseguir perceber o quanto quais são, né, esses riscos financeiros, operacionais, de negócio estratégico, que podem abalar a reputação da empresa, que é o ativo dela maior, né? Sem o dúvida. ativo é sempre a reputação, a imagem da empresa, as pessoas, né? Então, você precisa muito preservar esse ativo. Muito bom. Dentro dessas situações aí, qual a melhor forma de implementar a gestão de riscos em uma empresa?
E vamos considerar um cenário que deve ser uma realidade da grande maioria das empresas médias e principalmente das pequenas, da falta de recursos ou financeiros, tá? Ou recursos humanos para fazer o treinamento ou contratar recursos para fazer uma gestão mais adequada de riscos. Como que você lidaria com isso daí, tá? Então, o lado bom das empresas menores, né, que têm poucos recursos, é que, geralmente, por ser menor, é uma quantidade menor de pessoas que, às vezes, você consegue trabalhar em conjunto. Veja, grandes corporações, como é que você vai fazer sempre que você fizer uma reunião, você vai fazer com uma amostra de pessoas, né? Alguns selecionados para poder depois disseminar, multiplicar esse conhecimento dentro das grandes empresas. Então, a primeira coisa que eu acho que é a favor da empresa pequena, a empresa média, é que ela consegue reunir esse público de gestão, né, numa reunião, né, e pode se discutir esse assunto, esse formato, e aí você tem algumas metodologias que te facilitam a fazer isso, né? Por exemplo, essas etapas que eu comentei com vocês são muito utilizados nesse exercício de Control Self-Assessment, onde você constrói a tua matriz de risco e controle com os próprios gestores, né? Então, essa é uma maneira. Obviamente, era bom você ter uma ferramenta de GRC, que você cadastra os seus processos, cadastra tudo. É excelente, realmente, para você gerir depois. Mas essa reflexão, ela pode ser feita e pode ser iniciar, né? Você tem um estudo dos conceitos e você começa a construir isso num Excel, né? Onde você consegue, com um exercício estruturado, ter esses riscos identificados, ter esses riscos classificados para você dizer quais são os maiores riscos da minha organização, né? Porque, veja, a gente vai fazer gestão de risco e você não pode dar a mesma atenção, os mesmos recursos para todos os riscos. Isso é impossível, né? Você vai ter que priorizar aquilo que vai doer mais na empresa, pode impactar mais negativamente na empresa. Então, assim, quais são os riscos da empresa? Então, quando você pergunta isso para a empresa e ela não tem esse exercício estruturado, conforme ela responde, você vê que ela não pensou em uma série de coisas que são mais importantes e ela às vezes está dando, você pergunta para um gestor, ele está olhando muito só a área dele, não está olhando a empresa como um todo de uma maneira holística, né? Falando o que é mais importante para ela alcançar os objetivos, para ela alcançar esses objetivos estratégicos, para ela continuar funcionando, porque só assim ela consegue crescer, né? Então, ela precisa ter os negócios, mas ela precisa ter uma maneira segura, ela precisa ser responsável. Então, como é que você concilia tudo isso? Então, eu diria, Pedro, que você consegue... então, nós temos aí a ISO 31000, você tem o exercício de Control Self-Assessment, a matriz de risco e controle, você tem o COSO, né, ERM, que também é uma metodologia que te ajuda a fazer esse exercício. Você pode começar a fazer internamente esse exercício, pesquisar um pouco desses assuntos, dessas ferramentas e fazer internamente esse exercício na empresa, pelo menos para você ter elencado os maiores riscos, quais estão bem geridos, quais não estão, e começar a fazer isso de uma forma mais estruturada. Você pode contratar, eu não diria terceirizar, porque, veja, como é que uma empresa, e aqui eu quero fazer, que é a minha opinião, né? Como é que você pode delegar, né? Delegar 100% para uma consultoria fazer isso para você, né? Ela, na realidade, ela pode fazer um clichê, né, dos riscos que pela experiência a gente viu em muitos lugares, né, mas não entrar na especificidade da empresa. Mas o que ela pode te ajudar? Uma consultoria, um consultor pode te ajudar a facilitar esse exercício,
né? Aportar o conhecimento dessas metodologias para você talvez não parar alguém, né? Para você poder para fazer essa pesquisa, né? Trazer esses conceitos e facilitar o exercício, mas sempre com as pessoas da empresa, porque são eles que sabem dos processos, dos riscos do dia a dia, do que funciona, do que não funciona, do que está precisando. Então, é aquela famosa dizer que o consultor só vai te dizer o que você já sabia, né? Então, ele vai funcionar como um facilitador, um aporte de conhecimento, mas ele nunca vai fazer isso sem entrar na tua empresa, sem envolver as suas pessoas, né? Então, se você já vai fazer isso e você tem recursos escassos, você tem que contratar um modelo que seja um pouco mais para não sair, né? Um modelo de facilitador. E isso te ajuda a completar o exercício, te ajuda a aportar conhecimento, a começar a disseminar essa cultura de gestão de risco na empresa, né? E aí, aos poucos, o nível de maturidade vai aumentando da própria empresa e ela começa a ser capaz de fazer esses exercícios, essas atualizações, essa reflexão vai virar parte deles quando eles estiverem fazendo as suas atividades normais. E você não tem uma dependência externa. Se cria uma cultura dentro da empresa de riscos, né? De avaliação de riscos. Isso, né? exatamente. Maravilha. Bom, agora eu vou chamar novamente o Thomas para apresentar uma pesquisa, a terceira pesquisa, em que a pergunta é: sua empresa reconhece e divulga os benefícios da gestão de riscos? Novamente, aqui temos as opções. Por favor, coloquem aquilo que é mais pertinente para vocês. E essa questão, Valquíria, acho que tem muito a ver com aquilo que a gente acabou de conversar agora, né? Porque é como tratar esse assunto, como é tratado dentro da organização, tá? Enfim, é um ponto que eu acho que é extremamente importante, tá? A gente nunca pode esquecer das pessoas, que as pessoas são o maior patrimônio da empresa, né? Se a gente tratar mal esse patrimônio, todo o resto também tende a não ser muito bom, tá? Exatamente. Muito bem, então vamos lá, as respostas. Temos 50% dos respondentes dizendo que não divulga, tá? Os benefícios da gestão de riscos. 33% estamos focando nisso, isso é muito importante, tá? Existe um reconhecimento da importância disso. E 17% já está num estágio mais elevado em que essa divulgação ela ocorre sistematicamente, tá? Então, em relação a essa questão, quando a gente fala em benefícios, vamos perguntar quais as técnicas quais os benefícios que as técnicas podem trazer para a gestão de riscos da sua empresa. Bom, nós estamos falando sempre dos mesmos benefícios, mas você começa a poder quantificar, né? Quais são os riscos que foram evitados, né? E as lições aprendidas, né? Porque não é sempre que a gente vai acertar, não é sempre que quando você faz um exercício estruturado que a tua reflexão pode chegar tão longe, né? Para prever cenários, né? Às vezes acontece coisas, né? Que ninguém tinha previsto, né? Ninguém tinha imaginado. Mas você pode, vamos dizer assim, isso seria um pouco da exceção, né? A boa parte dos riscos, você pode refletir e pode ter essa prontidão. E a partir daí, você pode ter indicadores, onde você vai estar medindo quais os riscos que você evitou, preveniu, as perdas que você deixou de incorrer, né, devido a toda essa estrutura que você tem. E aí você consegue materializar, né? E aí você também tem um ganho, né, um benefício indireto, mais difícil de você mensurar, mas que são o quanto essa cultura disseminada te evita de fraude interna,
né, de melhoria contínua de processos, da participação, o quanto que isso fortalece a marca, o quanto isso te ajuda na atração de talentos para você trazer para o teu, né, a trazer e reter, né? Que são as duas coisas. Então, existe uma série de benefícios que você passa a poder medir, né? Através de indicadores, a partir do momento que você tem isso já identificado e estruturado. Aí você consegue passar, né, evoluir aí no teu degrau de maturidade para poder ter os indicadores e começar a medir e até ter os seus KPIs, né? É sempre um instrumento extremamente interessante para você ter uma gestão mais efetiva e uma performance mais bem elaborada, mais bem trabalhada, né? Muito legal. Mas, assim, agora vamos à nossa última pesquisa. Thomas, por favor, se puder projetar, em que a questão é: sua empresa usa ferramentas de avaliação de risco? Novamente, as opções, escolham aquela que estiver mais aderente à realidade de vocês. Muito bem, vamos lá. Nossa, até parece que o pessoal combinou agora, né? Porque tem três respostas com 33%. Então, vamos lá. Bem Estamos começando a dividido. usar. Oi? Bem dividido. Bem dividido, tá? Então, dentro da pergunta, a empresa usa ferramentas de avaliação de risco, 33% estão dizendo que estão começando a usar, outros 33% não usamos, mas estamos estudando o assunto, e outros 33% não usamos, tá? Então, imagina aí que seja 33,3% para chegar nos 100%. Mas, enfim, existe uma distribuição muito grande em relação a isso. E aí vem uma pergunta que, assim, só para ajudar a essas pessoas que ainda não utilizam, estão pensando em utilizar, são 66%. Existem ferramentas de avaliação de risco, tá? E o quanto que elas podem ajudar, tá? Bom, quanto elas podem ajudar, eu acho que você já explicou na questão anterior. Então, só falar um pouquinho do que existe no mercado disponível nesse sentido. Então, eu não vou fazer propaganda aqui Claro, das sem dúvida. ferramentas, né? Mas hoje já está, né? Hoje está disponível no mercado várias ferramentas de GRC, né? Que faz essa gestão de riscos, inclusive integrada entre a auditoria interna, compliance, estrutura de risco em toda a organização, né? E mantém, né? Porque é o que eu falo, você pode começar o trabalho focando primeiro nas metodologias e fazendo os exercícios de reflexão e começando a pensar no assunto e registrar isso ainda no Excel, sim. Mas à medida que isso evolui, você precisa de ferramentas que te apoiem, né? Ferramentas tecnológicas que te ajudem nesse exercício. Então, hoje você tem ferramentas de GRC no mercado, que esse é o que tem que se procurar, né? Onde você consegue cadastrar os teus objetivos, os teus processos, os teus riscos, a tua classificação. Você passa a ter uma base, uma metodologia, uma classificação única de risco. Porque, veja, né, já não vai ser, de novo, é o benefício da empresa menor, que consegue ter uma régua, né? Uma metodologia de classificação única. Muitas vezes, em estruturas grandes, você vê ter uma classificação de risco pela auditoria interna, uma pelo compliance, a outra pela gestão de risco, e cada um tem uma visão, né, uma maneira de olhar o mesmo assunto. Então, ótimo, cada um, né,
se complementa nessa visão de risco, mas precisa ter uma metodologia única de classificação desse risco, para a gente consensar o que é alto, né? O que é médio, o que é baixo, para você poder direcionar os seus recursos de uma forma eficiente, né? Porque você não pode direcionar recursos, os mesmos recursos para um risco que é altíssimo, para você para um risco que é baixo. Então, é importante que tenha essa ferramenta única, que se padronize essa metodologia de avaliação, de classificação, né? E que você tenha isso num único lugar, que te auxilie com os follow-ups de revisão, com os planos de ação, por exemplo, nessa avaliação em coisas que você precisa, eu preciso ainda implantar alguma coisa, alguma ferramenta para ter esse controle, né, para ter esse risco melhor gerido, né? Então, isso tem um plano de ação, isso cria um responsável, um prazo. Então, é muito importante também que essas ferramentas de GRC, além de incluir esses cadastros todos de riscos, de processos, de controle, ela também tem esse processo de follow-up e, inclusive, de indicadores, né? Agora, tem custos diferentes, tem abrangências diferentes, tem módulos, né? Uma coisa importante para se avaliar quando você vai a uma ferramenta, primeiro, eu acho que assim, você precisa ter claro o que você está buscando. Ao invés de você buscar uma ferramenta primeiro, para depois você olhar o teu processo. Primeiro você tem que definir o teu processo, para depois você ir procurar mais estruturado e vendo qual que é mais aderente ao teu modelo de negócio, que te atende melhor. E sempre ver as questões básicas de que você vê para qualquer fornecedor, né? A questão de manutenção, né, dessa ferramenta, a questão de quanto tempo está no mercado, outras empresas que utilizam, e se você vai ter essa manutenção constante. Às vezes você compra alguma coisa que é bem em conta, instala, mas você daqui a um tempo a empresa não existe mais, né? Não te dá essa manutenção e você tem que procurar outra ferramenta, fazer migração e perder tudo aquilo que você investiu. Então, isso é importante também avaliar quando se está buscando. Mas eu acho que o primeiro passo, antes de tudo, é saber o que você quer, né? Que modelo que você quer. Então, precisa fazer um pouco, investir primeiro um pouco na metodologia, no conhecimento, na reflexão, para depois você sair em busca de uma ferramenta, do que fazer o contrário, né? Porque a ferramenta não vai fazer, ela vai te servir de apoio, mas ela não vai fazer para você, né? Então, precisa ter um passo aí antes de Muito bom. buscar. E assim, antes da gente entrar na última questão, eu gostaria mais uma vez de pedir para os participantes, quem tiver mais alguma pergunta para fazer, está na hora de fazer, porque daqui a pouco a gente vai estar começando a responder aquelas perguntas que já foram feitas. Mas antes disso daí, eu tenho uma pergunta final para a Valquíria, porque assim, a gente teve um primeiro webinar que falou muito de compliance e teve uma ligação leve com a parte de riscos. Hoje falamos profundamente de riscos e ainda temos um assunto pela frente, que é auditoria interna, principalmente. Vamos falar um pouco também da externa, mas o foco principal é a auditoria interna. E aí eu gostaria de perguntar para você, em relação ao risco, qual a correlação que ela tem em relação à compliance e a correlação que ela tem em relação à auditoria interna, principalmente? Então, vamos lá. Com relação ao compliance, que nós já falamos no outro webinar, o compliance, você tem o risco de compliance, né? Nós falamos bastante da atividade do compliance, toda a abrangência dessa função, e você tem o risco de compliance. O que é o risco de compliance? É de você descumprir, né, com a regulamentação aplicável, com a legislação, descumprir contratos
que a empresa tenha estabelecido com terceiros, seja clientes, seja fornecedores, né? Então, tem todo esse aspecto legal e tem um aspecto também moral, né, que eu falo, ético, né, que é aquela questão, pode fazer legalmente, mas não se deve fazer, né? Então, que tem tudo a ver com o que está definido no teu código de ética, nos valores da empresa, que você também tem que cuidar do descumprimento. Então, você tem riscos associados com isso, né? Se você descumprir uma legislação, o que você pode? Eu vou ter uma multa, eu vou perder vou ter que sair do negócio, vou perder a licença de operar. Como é que funciona no teu negócio, né? Então, você vai ter essa a reflexão que eu disse do que pode acontecer se eu deixar de cumprir essa legislação, se eu deixar de cumprir com o meu código de ética, o que isso vai trazer de impacto para a minha companhia, para o meu negócio, para a minha empresa, para o ambiente, para o clima, né, da empresa. Então, importante essa reflexão bem abrangente, Pedro, o compliance, ele tem um grupo ali, né, uma abrangência, que você está falando puramente de gestão de risco, né? Mas de um risco, quando você fala de gestão de riscos, você fala de vários riscos, né? Tipos de risco, como a gente mencionou de exemplo. E ali você está fazendo uma gestão focada, né, do risco de compliance, que mistura essa questão legal, moral, ética, né, bastante envolvendo com reputação também, né? E pelo jeito, se eu entendi bem, ele ajuda muito no preventivo, né? Exato, muito no preventivo, sem dúvida nenhuma, na prontidão da empresa, né? Bom, e você quer o link com a auditoria interna também, né? se for rapidinho, tá? Porque a gente ainda vai ter um webinar sobre isso daí e a gente está assim, então vamos deixar para o próximo. Mas vamos deixar claro que tem todo um conteúdo aí muito interessante para ser explorado, que a gente vai estar mostrando para vocês ao longo do mês que vem, tá? E agora eu vou entrar dentro das questões aí que foram apontadas até o momento, tá? Eu vou começar com a primeira questão que foi apontada pelo Stanislau. Gostaria da sua visão sobre a gestão de risco trabalhista nas empresas. Há uma técnica específica? Não, vamos lá. O risco trabalhista, ele tem toda uma questão regulatória, né? Tem uma legislação específica, né? Então, primeiro, você tem que ter como que uma matriz regulatória, conhecer todas essas leis, né? Conhecer todo esse aspecto, além do que é legal, né, na parte trabalhista, né, a legislação propriamente dito, você tem todo um aspecto hoje social, de ambiente, de clima, de respeito, né, que são, vamos dizer assim, talvez não esteja efetivamente escrito numa lei, mas que você sabe que você deve cumprir. É a forma como você coloca no teu código de ética, né, do respeito, né, do tratamento cordial, essas questões do assédio, né, de inibir qualquer ato de assédio moral, sexual, enfim, que o seja. Então, você tem uma gestão de risco bem abrangente, específica, falando de trabalhista, falando de pessoas, né, das pessoas que estão na organização trabalhando em prol de um mesmo propósito. Então, quando você fala de gestão de risco, veja quando a gente fala, risco do negócio, né, e risco das áreas de suporte. Quais são as áreas de suporte, né? São as pessoas, o financeiro, né, toda essa estrutura, o próprio jurídico, o próprio compliance, a auditoria interna. Você tem várias áreas de suporte, né? Você tem operações, você tem TI, e você tem o negócio propriamente dito. Então, o trabalhista é um mundo à parte, né? É um pedaço dessa gestão de risco que você está focando nesse tema e que você tem que fazer esse mesmo exercício. Você tem que identificar os riscos, né? Identificar o que precisa ser feito, né? Quais são os processos, identificar os riscos,
a classificar esses riscos, verificar o quanto eles estão ou não bem geridos, se precisa ser feita mais alguma coisa para minimizar, olhar as lições aprendidas, né? Onde eu estou, de fato, hoje já incorrendo em risco trabalhista, que eu tenho reclamação trabalhista, que eu tenho denúncias, né? E já poder atuar disso de uma forma mais estruturada, né? Aprendendo para que não se repita novamente essa mesma materialização de risco. Muito bom. Valquíria, agora temos uma pergunta do Durval, que pergunta: Valquíria, você falou em maturidade de gestão de risco. Qual é o grau de maturidade das empresas no Brasil? Qual setor possui maior maturidade em gestão de risco? Bom, aí eu acho que eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Acho que o mercado financeiro, até por uma questão de regulatória, né, de ter um órgão regulador bem rigoroso, de ter normas específicas, de já dar orientações, de exigir modelos, né, que eu nem entrei aqui nesse aspecto, porque não era o foco, né? Mas já existe modelos de mensuração de risco, de mensuração de capital, né? Exigência de capital para os riscos que você está incorrendo. Então, eu diria que o mercado financeiro é o que está mais maduro em relação à gestão de risco, né? E você tem vários níveis. Eu diria, quando você fala em relação ao Brasil, eu não vou me atrever a dar, né, informações estatísticas, porque eu não teria essa informação para te dar, mas confiáveis que eu possa aqui estar dividindo nesse momento com vocês. Mas a percepção, ela vem evoluindo, né? Quando essa gestão de riscos vem evoluindo, né? Mas você vê, sinceramente, uma evolução onde existe fiscalização, onde existe legislação, porque ela começa, né, por uma força de lei, né? Porque você tem que fazer. Hoje ainda são poucas as empresas que querem fazer mesmo sem ter essa exigência, né? Então, eu acho que a gente ainda tem muito a evoluir para você poder ter essa visão, né? E eu fico muito feliz quando eu vejo empresas, gestores, donos de empresa, né, que querem ter uma gestão de risco melhor e estruturada, apesar de não terem nenhuma força regulatória exigindo que eles façam isso, né? Então, eu acredito que está bem relacionado ainda com a questão de regulatória. Desculpa, Valquíria. Então, só para finalizar, tem mais uma questão aqui que eu gostaria de oferecer a resposta, que é o Roberto perguntando qual o exemplo de gestão de risco simplificado que podemos iniciar com uma planilha. E aí ele complementa: existe a possibilidade de divulgar uma planilha inicial para que o gestor inicie esse processo importantíssimo? Então, vamos lá. A planilha, ela tem que começar desde veja, como a gente começou as etapas. Ela tem que ter, primeiro, os processos, né, uma coluna de processos. Para cada um desses processos, você vai ter outra coluna de riscos, e para cada processo, você pode identificar mais do que um risco. E aí você vai classificar: esse é um risco de negócio, vai ter mais uma coluna. É um risco de negócio, é um risco financeiro, é um risco reputacional, é um risco operacional. Você vai classificar o tipo de risco e você vai classificar o nível de risco. Como é que você vê nível de risco? É uma combinação simples de impacto e probabilidade. O que é o impacto? Se esse risco se materializar, qual que é o impacto para a minha empresa? Então, ele vai de mínimo até extremo, né? Catastrófico, né? Puxa, se isso acontecer, acabou meu negócio.
Então, você tem o impacto versus a probabilidade. A probabilidade, ele é um risco catastrófico, mas é muito difícil de acontecer, né? É raro, né? É possível, é provável, é quase certo que vai acontecer. Então, essa combinação, ela vai te dar se é risco alto, médio ou baixo. Isso para você poder direcionar de uma forma mais assertiva os teus recursos, né? Então, você faz essa classificação de risco inerente, depois você vai ter outras colunas onde você vai colocar os mitigantes. Quais são os controles que você já tem? O que você já tem que previne, minimiza, compartilha o risco, né? Eu tenho seguro, eu tenho supervisão sobre isso, eu tenho relatórios, eu tenho fiscalização, meu sistema impede que isso seja feito, enfim. Você vai ter que avaliar quais são os controles, os mitigantes que você tem para aquele risco, e depois fazer a avaliação de novo do risco residual, né? Impacto, probabilidade e risco final. Como que ele se comporta depois que você considera esses controles, né? Esses mitigantes. Sempre lembrando que você vai ter que fazer esse raciocínio, elencar esses controles e sempre pensar se eles são suficientes e se eles estão funcionando bem. Porque às vezes eles estão num nível ainda inicial de implantação, né? E não tem um nível de maturidade que pode te dar o conforto, né? Ainda precisa de um tempo maior, de um exame maior, né? Um período maior de tempo de avaliação. Por Muito fim, você bom, tem lá... Valquíria, a gente já está meio no limite do nosso tempo, desculpa te interromper. Aí tem alguma coisa que você quer complementar aí, só para a gente concluir? Não, só finalizando aí que ele está pedindo as colunas, né? No final, depois você vai ter planos de ação e indicadores para você medir se esses riscos estão sendo geridos, né? Se esses controles-chave estão funcionando, e você também vai ter eventuais planos de ação para poder gerir melhor riscos que estão com risco residual que ainda está inaceitável para você, né? Como gestor. Tá bom? Muito obrigado, Valquíria. E assim, eu quero agradecer demais a tua presença, pela aula de gestão de risco que você deixou para nós aí. Eu acho que se abriu inúmeros pontos de reflexão e espero que a gente tenha entendido tudo aquilo que precisa ser considerado para refletir de uma forma adequada em relação a isso. Eu quero pedir agora para você deixar a tua mensagem de encerramento, para depois a gente concluir o nosso webinar. Então, eu queria agradecer novamente pelo convite, Pedro, por todos que estão nos assistindo, o Tomás, que aí deu apoio, aí o suporte, né, para isso acontecer. Grande Tomás. Né? E assim, Pedro, eu não sei se depois você tem algum canal para receber mais perguntas que não foram respondidas, eu me coloco à disposição para responder, porque assim, é um assunto muito abrangente, muito complexo, cheio de especificidades, e assim, o nosso horário é pouco. Como você diz, a gente pode entrar na madrugada falando desse assunto, né? E ainda vai ter assunto para desdobrar, e assim... E tem muita coisa nova sendo feita, sendo estudado, enfim, é que eu estou colocando muito do que é a minha experiência nesses anos de trabalho, né? Mas tem muita coisa ainda para acontecer. Sinal, então, né? E eu me coloco aí à disposição, se vier mais alguma pergunta que não pôde ser respondida, né? Ou alguém que quer mais algum detalhe, eu me coloco à disposição. Mais uma vez, um super obrigado em nome do Hub da Gestão por essa apresentação maravilhosa que você fez. Thomas, eu gostaria que você projetasse aí o QR Code para que o pessoal responda aí a pesquisa de satisfação, que é muito importante para a gente. Então, eu gostaria que vocês fizessem esse favor para a gente, respondendo a pergunta, querendo deixar claro que se alguém tiver qualquer pergunta que queira direcionar ainda fora desse momento do webinar, pode entrar no nosso site, no Fale Conosco, e eu vou estar recebendo essas perguntas, e aí eu direciono para a Valquíria para dar as respostas que forem necessárias em relação a esse tópico. E peço
aí o acompanhamento de vocês nas mídias sociais que tratam do Hub da Gestão, estamos falando do Facebook, do LinkedIn, do Instagram, para que vocês nos prestigiem com esse apoio, para que a gente possa crescer cada vez mais dentro do nosso propósito, dentro do nosso conceito. E dizendo para vocês que essa apresentação ela vai estar disponível para vocês, possivelmente entre segunda e terça-feira, dentro do nosso canal Hub da Gestão no YouTube, ou dentro da nossa aba de webinars, no nosso site, que está no www.hubdagestão.com.br, tá? Então, agradeço demais a participação de vocês e agradeço mais uma vez a presença, a colaboração e o engajamento de vocês ao nosso propósito. Até o nosso próximo webinar e obrigado mais uma vez a você, Valquíria, e obrigado a você pelo apoio, Thomas. Enfim, é isso daí. Obrigada.